Então, durante essa semana, especialmente na semana de oração pela unidade dos cristãos, a gente preparou para celebrar, né? A gente se prepara para celebrar no próximo domingo, dia 24, a solenidade de Pentecostes, que marca, então, a descida do Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa. Para ajudar a gente nessa reflexão, a gente vai receber aqui de maneira online o professor Sérgio Alejandro Ribaric, doutor em Teologia e professor do ISTESP, Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Muito bom dia, professor, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia. Muito prazer estar com vocês novamente. Prazer é nosso. Não sei se falei certo o sobrenome do senhor. É Ribaric. Ribaric, tá certo então, que bom. Croata com IC e se pronuncia It. Ribaric. Queria que o senhor começasse explicando para a gente, então, o que significa, né, a festa judaica de Pentecostes no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a figura do Espírito Santo é uma figura qualitativa de Deus, ou seja, é uma característica de Deus, não é o próprio Deus. A ideia do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade surge no Novo Testamento, depois de Jesus. Portanto, no Velho Testamento se mostra sempre essa ideia do Espírito Santo como uma força de Deus que valoriza o ser humano, coloca o ser humano em missão, naquilo que Deus lhe coloca como missão. Em vários momentos você tem essa posição do Espírito Santo fortalecendo o homem para que cumpra a função dele. Talvez uma das mais significativas seja com o rei Davi, quando ele é ungido, o Espírito Santo o fortalece para colocá-lo como missão daqui para frente do rei de Israel. Nós sabemos que ele era um garoto, menino, provavelmente 15, 16 anos, se tanto, quando ele foi empossado o rei de Israel. Ou seja, ele não tinha capacidade nenhuma, pela idade dele, a ser o rei do reino de Israel. O Espírito Santo o qualifica para isso. Então, quando ele é ungido, o Espírito o toma e o qualifica como alguém capaz de ser rei. Do mesmo lado, a gente se vê que o Espírito Santo se retira do rei Saul pelas atitudes que ele tem tomado. O Espírito Santo é algo que nos invade através das nossas orações para que nós possamos ser maior do que nós somos e cumprir uma função que é a missão que Deus nos coloca nos ombros da nossa vida. Eu estava vendo agora, ele fala uma frase muito bonita: santidade é nos tornar melhores do que somos. Portanto, como é que nós conseguimos tornar-nos melhores do que somos, como diz o homem? É através da oração, através da presença do Espírito Santo em nós. Isso fica muito claro na festa de Pentecostes, quando aquelas pessoas acovardadas, aqueles medrosos, aqueles apóstolos, discípulos, de repente se tornam grandes heróis, graças ao quê? Graças à presença em Pentecostes e da vinda do Espírito Santo, que os qualifica para algo do qual eles não estariam dispostos. É muito bacana ele falando dessa fala do Orlando aqui, né, que a gente teve ser sempre um pouco melhor, muito bacana. Então a gente está ouvindo aí o professor Sérgio Ribaric, né? Ribaric, isso mesmo, lá do nosso ITESP, não é? E interessante, não é, Letícia, quando ele diz isso, desse Espírito Santo que dá força. E Dom Orlando sempre tem essa expressão da santidade, né? A santidade é sermos melhores do que somos. Isso é um pouquinho de cada dia. E quem que está ao nosso favor? O Espírito Santo. Então, por isso, pedir esse Espírito Santo a cada dia e perceber a dinâmica disso na vida da Trindade Santa, né? O Pai que nos dá Jesus que agora com a sua ascensão, ele falou, olha, eu vou, gente, semana passada ele já tinha falado isso, do domingo passado no Evangelho, olha, eu vou voltar, mas vocês não se perturbem, vocês não vão ficar sozinhos. É Jesus esse intercessor, é Jesus o Consolador, e Jesus falou, e eu vou dar para vocês o Espírito prometido. Então, que força que é esse Espírito Santo? E a gente pode, então, né, imaginar assim, do que esse Espírito produz em nós e na igreja. No próximo domingo, quando nós celebramos essa solenidade, né, Pentecostes, quer dizer, os 50 dias depois da Páscoa, tem um hino muito bonito na liturgia, chamada Sequência. Aparece esse hino na Páscoa, aparece agora em Pentecostes, no Corpus Christi tem esse hino, e ali tem o que é o Espírito Santo e o que ele faz em nós. Vale a pena rezar e pedir essa força do alto. Foi essa força que conduziu os profetas e os discípulos também, né, professor Ribaric?
Exatamente. A gente tem que lembrar sempre de uma situação que às vezes a gente perde um pouco. Durante esse período da morte de Cristo e a ressurreição até a ascensão ao céu, os apóstolos, os discípulos que viram Jesus, que tocaram Jesus, que falaram com ele, que viram os milagres, na hora que ele é crucificado, todo mundo se acovarda e se esconde, né, desaparece. Porque é uma atitude humana, eles tinham medo de serem crucificados. Não podemos esquecer que o Império Romano não crucificava apenas o líder, mas ele crucificava todos os membros daquela situação de rebelião que eles supunham que fosse uma rebelião. Então todos eles seriam mortos crucificados, como aconteceu em Esparta, por exemplo. Por isso que todos se esconderam e ficaram durante 40, 50 dias, né, desaparecidos. Jesus sempre invade o cenáculo, invade a casa, invade o lugar onde eles estão. Agora, como é que esses amedrontados, esses covardados, pessoas que viram Jesus, veja, não eram pessoas comuns que ouviram falar, eram pessoas que viram durante 3 anos Jesus, que tocaram, que viram os milagres. Como é que essas pessoas que viram tudo isso, que testemunharam toda a maravilha que era Jesus, tiveram, né, se acovardar? É uma situação normal do ser humano. Tanto é que Jesus, ressurreto, cada vez que aparece, ele sempre, a primeira palavra que ele fala é: não tenham medo, não tenham medo. Quase como dizendo: eu não vou dar bronca em vocês, né? Eu vou mandar para vocês o Espírito Paráclito, e ele fará de vocês grandes pessoas, vai lembrá-los de tudo aquilo que eu falei, e vai fazer com que vocês façam as mesmas coisas que eu fiz, e até maiores. Ou seja, é o Espírito Paráclito que nos torna santificados, como diz o Orlando. É o Espírito Santo que nos torna melhores e maiores e capazes de cumprir a missão que Deus nos deu. Essa é a função do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que é tão importante a oração constante, a oração presente na nossa vida, sempre suplicando a vinda do Espírito Santo para que nos torne capazes de cumprir a vontade de Deus. Essa é a oração principal de todo cristão. E professor, por que Pentecostes marca, né, o início da nossa igreja? E qual que é o papel de Maria também? É interessante a tua pergunta, porque se a gente lembra do documento de Aparecida de 2005, a gente lembra que a frase era discípulos missionários de Jesus Cristo. Então, em Pentecostes, aqueles discípulos, como eu disse, que acovardados, de repente, saem em missão, ir e pregar o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, significa necessariamente que naquele momento de Pentecostes, quando Jesus e o Espírito Santo os colocam no seu poder, é naquele momento que surge a igreja. A igreja nossa, católica, cristã, surge missionária. Isso é extremamente importante. Por isso que em Pentecostes, domingo que vem, a gente tem que se lembrar de uma coisa. É quase que o dia de aniversário da nossa igreja. Devemos cantar parabéns para a nossa igreja católica, apostólica e cristã. Por quê? Porque é nesse momento de Pentecostes que nasce a igreja católica. Nossa igreja nasce missionária. Ela nasce quando Jesus e o Espírito Santo nos colocam em missão de evangelizar, ir para todos os cantos do mundo, evangelizar e contar para todo mundo essas maravilhas que vocês viram durante 3 anos de vida pública. Vamos, portanto, na quinta-feira, no domingo que vem, em Pentecostes, cantar parabéns para a nossa igreja, porque é nesse dia que a igreja nasce. Por isso, então, né, professor Ribari, que nós temos... E Maria estava reunida com eles lá, não é? Em oração, nesse momento, não é? Desculpa, a segunda parte, já me esqueci da coisa mais importante, eu estava empolgado em falar. Bonita essa... Mas falou muito bem. Aniversário da nossa igreja, mas a mais importante é a presença de Maria. Uma coisa que você lembrou agora. Primeiro, no cenáculo, Maria está presente. Ou seja, para a vinda do Espírito Santo, você precisa ter 2 coisas. Primeiro, oração, estavam todos em oração. E segundo, a presença de Maria. São 2 coisas que nós temos que ter em mente cada vez que nós rezamos e invocamos o Espírito Santo. Se queremos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida, 2 coisas têm que ser satisfeitas. Primeiro, oração, e segundo, Maria presente. E a presença de Maria é muito importante, porque se a gente olha o Evangelho de João, nós percebemos em 3 momentos muito importantes a presença de Maria. Quando começa a missão de Jesus, e nós sabemos que Jesus, a vida pública de Jesus, há 3 anos, começa com 30 anos aproximadamente. Quando a vida pública de Jesus começa, Maria está presente, que é nas bodas de Canaã. Lembram-se? As bodas de Canaã, quando Jesus disse: a minha hora ainda não chegou, ela está presente. E o primeiro milagre, a primeira apresentação pública de Jesus
Jesus se faz na presença e por solicitação de Maria, mãe dele. Quando essa hora finalmente chega, que é nos pés da cruz, Maria também está. Então, em bodas de Canaã, quando a hora ainda não chegou, e aos pés da cruz, quando finalmente a hora chega, Maria continua presente. E no terceiro e último momento da missão de Jesus, em Pentecostes, Maria também está presente. Então, isso é uma prova cabal sobre a presença importante dessa mãe, dessa Maria, dessa mãe de Jesus na nossa vida. No primeiro momento, onde nós começamos a ser Jesuses, no último momento, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, no momento onde nós precisamos cumprir a vontade de Deus, fazer a missão de Deus, sem a presença de Maria, clamando e trazendo o Espírito Santo a nós, nós não podemos. É uma prova a mais do que nós temos, né? Essa santidade que nós precisamos ter, ela nós vamos conseguir através de Maria e do Espírito Santo. Primeiro, segundo e terceiro momento, né? Toda a história da igreja, Maria presente. E que bom exatamente, né, professor Ribari, que nesta semana, quando nós celebramos a semana de oração pela unidade dos cristãos, essa força do alto são esses dons do Espírito que produzirão muitos frutos e um deles o da unidade para a nossa vida, para a nossa igreja, né? E a unidade é fundamental, porque a gente tem que se lembrar que no momento em que desce o Espírito Santo e com línguas de fogo, cada um começa a falar em idiomas. Mas não são idiomas estranhos. Não. O Evangelho de João chega bem claro, ele fala, cada um fala o idioma de um determinado lugar. Eles falam em persa, falam em hebreu, ou seja, cada lugar, cada idioma que eles falam é um idioma para ser evangelizado. Significa que naquele momento de Pentecostes está a união de todas as pessoas que creem em Cristo. Todas as pessoas que creem em Cristo são chamadas de cristãos, independente da forma como eles divulgam, como eles professam a sua vida. Cristão é todo aquele que professa que Jesus Cristo é Senhor. Esse é o cristão. Seja como ele professa isso. E é muito importante que a gente lembre-se de que no momento em que chegam as línguas, no momento em que cada um recebe a capacidade de falar em línguas, não falam línguas como torcendo a língua, mas falam idiomas, para que cada um vá para algum lugar sabendo se comunicar com outro. Isso é uma prova inconteste de que a religião cristã é uma religião que não segura barreiras, interpela todos os seres humanos para o amor de Deus. Perfeito, professor Sérgio. Muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje no nosso Família dos Devotos, na TV Aparecida. Muito obrigado a vocês e não se esqueçam de domingo de Pentecostes cantar parabéns para a nossa igreja. Isso é o dia que nasce a nossa igreja missionária, discípulos missionários de Jesus Cristo. Muito bom, gostei disso, viu, professor Ribari? Vamos cantar parabéns, sim, e parabéns para você que nos ajuda a viver melhor a dimensão da nossa fé, conhecendo desse Espírito Santo, já desde a história da salvação, nos profetas, com os discípulos, com os apóstolos, não é? Para que nós também possamos, cheios desse Espírito, lá no dia da nossa crisma, é um dia da gente lembrar disso aí, é assim que começa a nossa missão. E a gente sempre diz que onde tem o Espírito Santo e Maria, ó, nós estamos aqui na casa da mãe, sempre tem novidade e alegria na nossa vida. Que isso tudo aconteça, né? E esse Espírito promova esses dons tão necessários. E hoje, 19h, quinto dia da nossa novena de Pentecostes, você acompanha pela TV Aparecida, direto da Basílica Histórica. Isso mesmo.